Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Fernando Augusto Guimarães, Fábio Camargo, auditor Tiago Álvares Pedroso, procuradora Valéria Borba, declaro aberta a 27ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Por motivos justificados, ausente o auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Submeto a ata 26 para homologação. Está aprovada. Conforme o regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fernando Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente, apenas para comunicar o deferimento de sobrestamentos junto à Diretoria de Controle de Ato Pessoal, os três protocolados, 144.686/2016, é a aposentadoria cuja admissão ainda não foi julgada e está em trâmite. 128.903/2015, depende de questão a ser examinada em pré-julgado. 377.362/2016, também existem propriedades que são objeto de tomada de conta extraordinária ainda não julgada. Devidamente anotado. Também estou comunicando sobrestamento na COFAP do 569.993/15. A palavra está livre para o relato da pauta, Sua Excelência, professor, escritor, notável saber jurídico, Fernando Augusto Melo Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente, agradecendo as palavras elogiosas e não merecedoras, né? Mas inicio a pauta por tomadas de conta extraordinária 491.166/2014, Câmara Municipal de Sarandi, contas de responsabilidade do senhor Rafael Pizibilski, ex-presidente da Câmara, exercício de 2013. Essa tomada de contas decorre de inspeção realizada pela COFIN em 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013. Num primeiro momento foram detectados no respectivo relatório 3 achados em relação ao excesso de servidores comissionados em relação ao quadro de servidores efetivos, na proporção de 11 efetivos para 25 comissionados, ausência de unidade de controle interno e irregularidades nas concessão de diárias. Foram apresentadas defesas conjuntas pelo responsável, também por Erasmo Cardoso Pereira, Adilson Marques da Silva, José Aparecido da Silva, Ailton Ribeiro Machado, Sueli Tucci e Belmiro de Silva da Silva Farias. Apresentaram suas razões de defesa. Diretoria de Contas Municipais, analisando o contraditório, entendeu que a irregularidade em relação à proporção de cargos comissionados efetivos não pode ser afastada, tendo em vista que, apesar da realização de concurso, a proporção ainda existe para 25 para 26 ou 20 efetivos e 26 comissionados, tendo em vista a ausência de algumas informações. Também, entendeu irregular e sugeriu a aplicação de multa ao presidente da Câmara. Em relação ao achado número 2, que é a ausência de controle interno, basicamente manteve considerou ressalvado em função das alterações feitas após, né, a inspeção, ou seja, que a servidora, embora na função de controladora interna, ainda exercia exclusivamente a função de operadora de telecomunicações. E também da ausência do sistema de controle interno em função do campo de atuação dos demais servidores e da antiga controladora. Mas, ao final, manteve a aplicação de multa com a ressalva. Em relação ao achado número 3, que seria a diárias, entendeu que não há como se falar em devolução do recurso, já que foram comprovadas todas as diárias, viagens e cursos realizados. Todavia, sugeriu ainda a aplicação de multa em função da ressalva pela falta de procedimentos administrativos antes e depois das viagens realizadas. Foram juntados novos documentos pelo presidente da Câmara. Em sua nova manifestação,
Diretoria de Contas Municipais opinou pela procedência parcial, com a irregularidade das contas em relação ao achado número 1, que seria a proporção de cargos, e ressalva dos achados 2 e 3. Tivemos nova manifestação dos interessados. DCM, atual COFIN, manteve a sua opinativa anterior. Da mesma forma, o Ministério Público, que opina pela procedência parcial da tomada de contas, com a irregularidade do achado número 1, ressalva do achado 2, mas mantém irregularidade no achado 3. Aí há uma divergência entre os pareceres. Na proposta de voto, senhor presidente, faço uma breve, mas longa, consideração em relação ao achado número 1, DCAs de servidores comissionados em relação ao quadro de servidores efetivos. Independente do prejulgado que está sob minha relatoria, posso verificar e faço algumas menções no voto, que apesar do constatado inicial de 11 servidores efetivos e 25 comissionados, não podemos esquecer que estamos tratando de poder legislativo e existe a tal da assessoria parlamentar em todos os parlamentos de médio e grande porte. Mas, independente disso, aí eu discordo que esses cargos de assessoria parlamentares deveriam ser cargos efetivos, não? Que é uma das argumentações que foram lançadas nos pareceres para manter a irregularidade. E, ao que consta, chegou uma proporção de 50%, ou seja, 23 comissionados e 23 efetivos. Acho que não cabe aqui, nesse momento, senhor presidente, discutir se está razoável esta proporção. Ela tem uma linha de corte, linha base, que a partir daquela decisão do Supremo, de 40%, então está mais do que os 40%. Então a presunção é de legitimidade e não há nenhuma falta, uma prova em contrário, de que há uma desproporcionalidade nessa readequação. Então entendo que deve ser mantida apenas a ressalva. Com relação à ausência de controle interno, os pareceres foram uniformes pela ressalva. Em relação à irregularidade da concessão de diárias, diretoria de Coordenadoria de Fiscalização Municipal manifesta pela ressalva. O Ministério Público diverge em função da ausência de procedimentos prévios à concessão da viagem. Mantém a irregularidade, se não me falha a memória, essa foi a fundamentação. Entendo que assiste razão neste caso a COFIN, já que todos os documentos comprobatórios da época foram anexados, demonstrando a legitimidade das diárias. E a ressalva se mantém pela falta de procedimentos para a concessão das diárias e depois comprovação. Então, a propósito de voto, com esses breves argumentos, pela procedência parcial da tomada de contas, julgando-se regulares com ressalva as contas do senhor Rafael Pizizibilski, ex-presidente da Câmara Municipal de Sarandi, deixando, porém, de aplicar as multas sugeridas na instrução processual em função das regularizações promovidas. E aqui até faço não está na fundamentação, mas até em grau de recurso é possível a ressalva. Então já foram juntados também, mesmo após a conclusão da inspeção, entendo que a ressalva deve ser mantida, mas não a aplicação das multas. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Na sequência, tem outra tomada de contas ordinária, 142/58/2016, município de Sertanópolis. É uma tomada de contas em decorrência de achado promovido pelo sistema de acompanhamento e procedimento de acompanhamento remoto, PROAR, em relação à existência de contratação de empresa de contabilidade, da qual um dos sócios, não o gerente, e também não retirava prolabore, um deles era funcionário público municipal. Não? Encargo em comissão, mas funcionário público municipal e também encargo em comissão. Não? Faço, nesse ponto, diretoria de contas municipais, atual COFIN, Ministério Público, manifestam pela procedência, ao final do contraditório. Essa também é uma situação que já foi enfrentada pelo Tribunal Pleno, também por esta Câmara, em vários protocolados, e tem, senhor presidente, já como sustentei no anterior, aqui não há nenhum excesso de pagamento,
não há nenhuma interferência na execução do serviço daquele servidor comissionado, não há também nenhuma evidência de que os serviços não foram prestados e nem que haja uma complementação da remuneração do servidor comissionado. Até estão comprovados por GFIPS que ele não retirava o seu prolabore. É um contrato que foi mantido por vários anos, né? Não existia na lei municipal, e já existe, foi promovida a alteração para adequação dessa proibição já prevista na 8666, né, da proibição de contratação com servidores. E outra, senhor presidente, também faço, isso é um assunto que nós já temos discutido bastante no voto, que uma das propostas da COFIN, do relatório, é a declaração de inidoneidade e inabilitação da pessoa física para o exercício em cargo em comissão, função de confiança, daquele servidor que era comissionado, mas não era o gerente, não retirou, prolabore, enfim. Independente da regularidade ou não, eu estou indo pela ressalva, já estou adiantando, como eu sempre fui em casos como os tais, onde não há exagero na remuneração, não há interferência no complemento da execução do sócio comissionado, não há retirada pro labore, ou seja, não há uma retirada indireta, é um contrato que foi mantido. Tivemos as adoções pela Prefeitura de normas internas para constar bem clara essa vedação, no Estatuto, na legislação municipal, independente da 8666. Agora, independente do julgamento dessa Câmara, se for pela irregularidade, né, entendo que, de qualquer forma, a aplicação, no caso da pena de inabilitação e de inidoneidade para fins de declaração de cargos comissionados se mostra extremamente desproporcional diante do quadro fático. Tanto que o nosso regimento exige que primeiro se reconheça a falta grave, para depois se declarar a pleno. Independente, senhor presidente, se é o pleno que cabe ou não, porque o nosso regimento fala o tribunal pleno e não a Câmara, a aplicação dessa pena. Então, eu estou afastando a pena, até porque estou indo pela regularidade com ressalva, mas se entender a Câmara a aplicação desta penalidade, entendo a irregularidade entendo absolutamente desproporcional. Então, senhor presidente, vou resumir já o voto, que é a regularidade com ressalva, deixando também de aplicar as multas e sanções, tendo em vista que já foram tomadas medidas para a adoção de mecanismos que inibam, né, tal falha nos procedimentos licitatórios, e também com base na lei orgânica desse tribunal e da lei orgânica desse órgão, alcançando, portanto, o servidor, até porque não se fez a prova da conduta dolosa com a utilização do cargo para obtenção de benefícios. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão, senhora procuradora. Doutor Fernando, o Ministério Público, como já exarou em seu parecer, discorda do seu voto por entender que a vedação constante no artigo 9 da Lei 8666 não precisa constar no Estatuto do Servidor. Ela se aplica como norma geral, ou seja, um servidor que tenha vínculo não pode participar da comissão e nem ter... Não foi comissão. Mas ele tinha cargo em comissão e não sei, aqui não ficou claro se ele participava ou não da licitação, mas pelo cargo que ele ocupava. E realmente, independente dele ter ou não, a vedação existe e é absoluta, que diz assim, que servidor ou dirigente de órgão, entidade contratante ou responsável não poderá participar, direto ou indiretamente, da licitação ou da execução da obra ou serviço ou fornecimento de bens a eles necessário. Ou seja, o servidor jamais poderia, ele era contador, como que ele não participou sendo sócio de uma consultoria, de uma empresa que faz esse serviço? Independente dele ter ou não recebido valores, a vedação não faz qualquer ressalva nesse sentido. Simplesmente basta ele ser sócio.
Senhor relator. Senhor presidente, eu acredito que eu deixei claro isso no voto, quando disse que as medidas adotadas pelo município independem da vedação da Lei 8666, que é superior. Isso eu deixei bem claro no voto, né? O que eu faço, inclusive, no meu voto, trago até outra jurisprudência, no sentido dessa proibição, etc., mas eu fiz agora uma avaliação das sanções e não da irregularidade, por isso que eu mantive a ressalva, né? E também afastei a aplicação grave da inabilitação, porque os valores são absolutamente pequenos e proporcionais ao serviço prestado. Ele não exerceu cargo de gerência, não prestou serviço, não teve influência na contratação, porque não era do setor dele de contratação. Então, eu fiz a avaliação do quadro, não estou afastando a irregularidade, muito pelo contrário. Tanto que eu mantenho a ressalva e deixo de aplicar penalidade em função até da ausência de dolo, ausência de lucupletamento indevido, falta de prestação de serviços e etc. Não é nem serviços complementares, são serviços contratados e efetivamente prestados. Então, só para deixar claro, eu mantenho que o ato é irregular. Agora, as medidas adotadas pelo chefe do Poder Executivo e a natureza do quadro fático é que me deixa afastar as sanções. Conselheiro, só para poder entender, o servidor tinha um cargo comissionado e era sócio de uma empresa que prestou serviços ao município. Ele tinha uma sociedade, não exercia gerência, os serviços eram prestados e foram prestados por vários anos, né, por essa empresa, e ele não tinha relação à execução do serviço, também não se envolvia, os valores são proporcionais, então, mas ele era sócio, sim, isso eu não estou negando, isso está bem claro no voto. Bom, se Vossa Excelência não se opuser, eu tenho não vou dizer idêntico, porque não é o mesmo município, não é? Mas é semelhante de um outro município, então vou solicitar vistas, até porque tenho a impressão que votei recentemente um bem semelhante e fui pela aplicação da pena e pela irregularidade. Sim, não há problema. Não, você não é seu relator. Vai pedir vista, é isso? Eu vou pedir vista. Não vejo problema nenhum. Eu não sei se na sessão da Câmara você estava presente, talvez tivesse de férias. Nós votamos um processo desse também, em que o meu voto foi vencedor, que foi o mesmo caso. Mas, como eu disse, cada composição colegiada tem entendimento diferenciado e não é desproporcional à posição do Ministério Público e da COFIN, muito pelo contrário. Estou avaliando o quadro para aplicação de sanções. Então, até colabora a discussão, não vejo problema nenhum. Se o conselheiro Fábio não tem nada a se manifestar, eu vou solicitar vistas. Na realidade, senhor presidente, se Vossa Excelência não pedisse vistas, eu iria pedir. Então, vistas para Vossa Excelência. Educadamente, respeitosamente, eu concedo vistas a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu tenho na sequência processos do Lot City, são prestação de contas e transferências, 128 e 140 de 2013, um repasse feito pela Secretaria de Estado da Educação ao município de Mandirituba, COFIT e Ministério Público de Contas manifestam pela regularidade com ressalvas e recomendações. Esta é a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão? Aprovado. Na sequência, eu tenho o protocolo 135.732/2013, também um repasse feito pela Secretaria de Estado da Educação à APAI de Londrina, são prestações de conta e responsabilidade do senhor Antônio Valdemir Zago. Após todo o contraditório, restou incomprovado um valor de R$ 13.000,57 em função de divergências de saldo bancários não aplicados no convênio e nem apropriados nos exercícios seguintes. Então, apesar de ser o Lot City, com todas aquelas recomendações e etc., há, nesse caso, uma particularidade que é a não devolução desse valor e a não comprovação do requerimento. Por isso que, além das recomendações já apresentadas nos protocolos anteriores, a proposta de voto, acompanhando os pareceres, é pela irregularidade das contas do repasse feito pela Secretaria de Estado da Educação à APAI de Londrina, determinando o seu recolhimento do valor de R$ 13.000,57 pelo senhor Antônio Valdemir Zago, devidamente corrigido, e com recomendações à Secretaria de Estado da Educação. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão? Aprovado. Na sequência, tenho 204.411/2013, município de Maringá,
326.600/2013, município de Paranavaí. 422.871/2013, município de Ponta Grossa. 513.389/2013, município de São João do Triunfo. 154.293/2014, município de Céu Azul. 792.990/2014, Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, repasse feito à Casa Lar. 336.522/2015, Fundação Araucária, todos por regularidade com ressalva e recomendações, conforme pareceres da COFIT e Ministério Público de Contas. Pela aprovação. Tem o ato de inativação 635.651/2015. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, conselheiro Fábio Camargo. Apenas para não declarar impedido. Está declarado. Está convocado o doutor Tiago Pedroso. Nesse protocolado, senhor presidente, tanto o Ministério Público, com o dever de fiscalização do ato pessoal, identificou duas questões. Uma questão é o benefício assistencial por invalidez, que estaria incluído dentro do olerite ou do pagamento da aposentadoria, quando esse benefício ele é temporário, pode ser temporário em função de avaliações mensais, periódicas, ser feita pelo órgão de perícia médica do Paraná Previdência. E a outra seria a necessidade de saber a responsabilidade pelo pagamento do benefício, vez que a Lei 17.449/2012 indica a Paraná Previdência e o decreto de 2013, 8.419, indica que é o Tesouro Geral do Estado que seria a responsabilidade desses pagamentos. Paraná Previdência apresentou a sua argumentação, tentando manter a posição sobre o auxílio, que embora seja auxílio, ele seja um benefício assistencial, ele não serve de base de cálculo para nenhuma vantagem, ou seja, não integra-se à aposentadoria. A COFAP não acolheu as justificativas por entender que não deve ser incluída no ato de concessão, pois este ato tem natureza permanente, que dificultaria controle, transparências e etc., né? E já que é transitório. Ministério Público, em nova manifestação, o Paraná Previdência ratificou as suas posições anteriores, da mesma forma a COFAP, e, por outro lado, o Ministério Público entende que o ato de inativação deve ser registrado. A COFAP pede a negativa de registro durante essa não atendimento da diligência de separação, né? Aliás, o Ministério diz que não há nenhuma impropriedade. Fizemos uma análise no voto, senhor presidente, dessas, é uma situação bem particular, né, bem específica, para que, ao final, a proposta seja, antes de negar registro ou dar o registro, determinar a intimação do Paraná Previdência, para que, neste caso, aí cabe, na minha avaliação, o impedimento do Conselho FAP, porque nós estamos determinando o órgão previdenciário, né? E aí serviria coisas, eventuais sanções, para que no prazo de 60 dias promova a adequação do ato de inativação do senhor Paulo Aparecido França, evidenciando que o benefício assistencial por invalidez não é parte componente dos proventos, seja uma adequação do procedimento do Paraná Previdência, né? Não é nem no ato de concessão, porque não há mudança de fundamento, né? E aí você tem razão o Ministério Público. Não entendi direito, doutor Fernando, me perdoe a minha ignorância. Você vai mandar uma determinação para eles adequarem o ato, sim, excluindo, mantendo, fazendo um ato à parte. Sim, eu não posso me excluir no procedimento que eles vão adotar. Eles não devem integrar os proventos e os cálculos. Tem que ser bem identificado e segregado. E até porque tem a segunda providência, que é a correta identificação de quem é, né, o custeio. Para isso, tanto o Paraná Previdência pode ter essa explicação, como estou encaminhando à terceira inspetoria, que por acaso, nesse momento de minha superintendência, para que haja essa verificação do custeio, né, dessa assistencial. Se é o Tesouro, é o Paraná Previdência, então aí nós temos que ter, até se é o Paraná Previdência, está incluído no cálculo atuarial, né, porque é benefício assistencial, não é proventos de inativação, enfim. Tem algumas questões que, na minha avaliação, ainda dependem de uma resposta.
Então está em discussão. Vossa Excelência encaminha para o doutor Fernando Guimarães, a terceira inspetoria. Não, para a Previdência, por determinação, e a terceira inspetoria. Aprovado. Você registrou o ato, doutor Fernando? Não, ainda não. Ah, tá. Não, ainda não. Não. Bom, trabalhei agora para falar do ato da instrução normativa no 117 de 2016, que eu tenho uma série de processos desta natureza. Sim. Então, na realidade, já tivemos a discussão com o doutor Eliseu, pelo menos eu já tive com ele, a Câmara já decidiu, mas a doutora Valéria, o Ministério Público, provavelmente talvez teria alguma consideração a fazer, já que é um lote, né? Senhora Procuradora, tem até às 18 horas e 32 minutos para usar a palavra. Olha, agradeço, doutor, que não me dê a palavra, que tem coisa para falar. Mas é apenas uma brincadeira. Doutor Fernando, pena que o doutor, por uma situação realmente muito triste, o doutor Tiago não poderá estar conosco. Dentro da pauta do doutor Tiago, tem uns processos em que há uma transcrição a nível de apelação. O Tribunal de Justiça, num trabalho belíssimo, deixa claro a posição do tribunal e o que acontece no registro. Antes do registro, nesse acórdão, o Tribunal de Justiça considera as admissões de pessoal feito pelo município de uma forma precária. O ato só vai ter eficácia e vai se complementar a partir do momento em que tem o registro nessa corte. E isso, o que é importante? A partir do momento que nós temos essa competência da análise, da legalidade, da admissão de pessoal, nós não podemos abrir mão dessa competência em prol de uma celeridade processual que não existe. Por que eu digo isso? Aonde eu tenho esse temor? Da onde surge essa minha preocupação? Acho interessante que os senhores verifiquem, tem 2 processos que hoje seriam relatados pelo doutor Tiago, onde fica claro essa posição do registro, que o Tribunal de Justiça diz, só tem efetividade, eficácia a partir do momento em que há o registro. E aí, o que me preocupa? Um outro fator, doutor Fernando, que eu achei muito interessante, abordado no parecer do Ministério Público, é com relação às contratações temporárias. Que eu, por exemplo, dou negativa de registro. Eu tenho um posicionamento que, se não existir aquele binômio constitucional, não há como se contratar. O que a gente não tem como se contratar temporariedade sem uma razão efetiva. Porque a gente não pode confundir ausência de planejamento, porque abrir curso, para mim, já está previsto que vão abrir um curso. Não tem nada de interesse ou excepcional, no meu viés. E tem citado ali no parecer que o próprio o Supremo Tribunal de Justiça vai fazer uma averiguação acerca desse fato, sobre o mérito dessas contratações, onde está se havendo as folhas de pagamento, às vezes não são levadas nem como, agora sim, pelo gasto de pessoal, dada a insistência, acho que do Ministério Público e de alguns conselheiros também nessa linha. E realmente o tribunal, pela extinção do processo, o processo, pelo decurso do contrato, não há uma convalidação do ato. É preciso analisar se está dentro dos parâmetros da legalidade. Tanto é que a diretoria, ela não fala legalidade, ela simplesmente, como a instrução fala no registro. Isso aí ou a gente verifica a legalidade e registra, ou não se verifica mais a legalidade, e nós somos meramente cartorários, assinalando os nomes, ticando os nomes. Esse é um outro fator que me preocupa.
e também 5 anos não convalida uma ilegalidade. E por que me chama a atenção? Porque o que respalda o registro são 3 princípios, se não me falha a memória. O Dr. Fernando, como já se debruçou, já teve a oportunidade de fazer o contraponto com o Dr. Eliseu, deve saber que é segurança jurídica, boa-fé e o princípio da proteção da confiança. O que eu entendo desses princípios eles não podem respaldar a instrução normativa não pode basear nesses princípios. Por quê? Porque esse princípio visa justamente a garantir que, uma vez registrado o ato, havendo qualquer ilegalidade, mesmo que o artigo 10 da instrução normativa faça essa ressalva, aí sim se aplicaria o princípio da confiança e da segurança jurídica da relação. Imagine o administrado que tem um concurso registrado e de repente vem uma denúncia. Aí o princípio da confiança garante para ele, sim, você, mesmo sendo um ato ilegal, você está respaldado pelo registro. Segurança jurídica, porque não pode rever um ato. Porque existe justamente o que busca a segurança jurídica? A estabilidade das relações jurídicas. Não pode se ficar revirando, remexendo, e porque houve uma denúncia ou esse foco não foi levado no momento do registro. Não é possível, porque realmente esses princípios, eles resguardam a posição daquele que fez o concurso e teve o registro do tribunal. E é a mesma coisa a boa-fé. O que a boa-fé faz? O que a segurança jurídica diz? Olha, as admissões foram analisadas sobre o prisma da legalidade. Não há como rever esses atos mais tarde, ainda que exista uma ressalva. Porque, para mim, isso é norma não escrita. Porque toda a interpretação, porque esses princípios são regras para a hermenêutica. É daí que nós temos que ver. Então, nesse sentido, doutor Fernando, que eu acho temerário. E justamente analisando esses dois acórdons citados integralmente, inclusive os embargos de declaração, onde tem essa afirmação. Então, nós temos que ter essa atenção. Uma vez esgotada essa análise, uma vez dado o registro, aí sim que pode ser arguído o princípio da proteção da confiança, o princípio da segurança jurídica e da boa-fé. O senhor relator tem a palavra. Senhor presidente, como disse na sessão passada, doutor Eliseu, apesar da instrução normativa ter sido votada em plenário, o Ministério Público ter se manifestado, ter sido votado, apesar do princípio da unidade do Ministério do Parquet, coisa que nós já discutimos desde 89, né, de 94, 93, que o princípio da unidade... Aí é aquela discussão interna nossa, né, que eu sempre brincava, o é uno ou não é uno, ou tem autonomia funcional e quebra a unidade. Mas, independente disso, a discussão é saudável, até para que as coisas fiquem bem esclarecidas. Então, não me furto novamente a trazer algumas considerações. Primeiro, doutor, eu não conheço as decisões do TJ, mas pelo relato de Vossa Excelência, o que as decisões disseram, nada mais é o que todos nós sabemos, que é um ato que se aperfeiçoa com o registro. Então, eu acho que não vai inovar em nada em relação à alteração da instrução normativa, mas, pelo menos pelo relato, não conheço as decisões do TJ, que não foram especificamente contra esta aí. E está existindo, talvez, uma falta de compreensão dos pressupostos dessa instrução normativa. Elas não são regras de direito material. Não está se inibindo julgamento nenhum. Não está se cerceando nada. Não estamos nem declinando de competência para o exercício do controle externo. É uma regra interna para a instrução processual. Então, é direito processual, não é direito material. Tanto que pode estar tudo pela legalidade, e se identificar um erro, cabe, inclusive, ao Ministério Público, como Vossa Excelência me diz, né, apesar de tudo isso, nas temporárias, Vossa Excelência tem opinado pela negativa do registro. Já peguei processo dentro do lote que o doutor Gabriel levantou questões que foram enfrentadas também no meu voto.
Então, não há uma inibição à atuação do controle externo, nem do Ministério Público, nem do julgador. Então, o pressuposto é errado, na minha avaliação. A outra questão, com relação ao princípio da segurança jurídica, que ela não é o que norteia a execução normativa, essas decisões possibilitaram que, com base nas nossas decisões, sejam estabelecidas regras de instrução processual e não de decisão processual. Isso é importante deixar bem claro, né, para uma racionalidade da análise do processo. Né. Se nós analisarmos a instrução normativa, não está sendo feita uma instrução às cegas, seja no caso das temporárias, muito pelo contrário, até mencionei para o doutor Eliseu, que se analisa, pede a lei, pede isso, pede aquilo. Né. Não é uma coisa assim, porque existe e vamos fechar os olhos. Existe um conteúdo mínimo de instrução processual. Né. Então, aí o pressuposto, na minha avaliação, o pressuposto do entendimento ministerial encontra-se equivocado. Outra situação, por exemplo, o artigo 10, ela reproduz uma regra que é básica de qualquer decisão, seja por lote, seja por instrução ou não, ela pode ser revista por erro material. É o típico caso do erro material. Né? E a questão da boa-fé e segurança jurídica, até atos ilegais geraram, com o decurso do tempo, a aplicação do princípio da segurança jurídica. Então, não vejo como aí nós estaríamos cerceando ou inibindo a atuação do Tribunal de Contas. Não há nenhuma renúncia ao dever de controle. Né? Então, fiz bem rápida essas explicações, porque a gente já debateu isso com o doutor Eliseu, e eu não vejo como aí se dizer que simplesmente nós estamos aceitando todos os atos. Não é assim, né? Porque o julgamento é livre. É regra de processo, não é regra estabelecendo, e nem poderíamos, por instrução normativa, estabelecer regras de direito material. Nem por resolução. Talvez por a lei orgânica, uma lei ordinária, naquilo que lhe é compatível com a Constituição. Então, nós estamos falando aqui apenas critérios de instrução do processo. Então, essas seriam minhas considerações, senhor presidente. Então, está em votação, conselheiro Fernando? Ou Vossa Excelência ainda... Não, essa é a preliminar, né? De não aplicação da instrução normativa, que eu mantenho a aplicação. Não, então, na preliminar, esse aí que o conselheiro Fábio Camargo se deu por impedido, não? Não, isso é que em vez de eu relatar os processos, para depois discutir, eu prefiro discutir antes, depois eu relato o processo. Então, estamos votando a preliminar. Mas aplica... o processo que o conselheiro Fábio não, é outra coisa. Por impedido... Não, ali é outra situação, não tem nada a ver... Este já votamos. Já votamos. Então, o conselheiro Fábio Camargo, como se manifesta? Com o relator. Então, está aprovada a proposta do relator. E faço só mais uma vez, sabe, inclusive, doutora Valéria, que todos esses processos, na realidade, a COFAP, quando ela tem algum indício de verdade, ela não se limita ao escopo, tá? Porque uma coisa, se tiver uma irregularidade e por causa da limitação do escopo não trazer, isso ela não tem efeito. Eu pego, inclusive, processos, né, mesmo dentro daquela data de corte, isso é uma questão que deixei de falar também, são protocolados até a instalação do CIAP. Depois disso, essa instrução não prevalece em nível de regra para análise do processo pelas unidades instrutivas. Temos que reconhecer que a doutora Valéria... É combativa. É um combate puro. Então, isso aí nos enche de satisfação, de orgulho, de conheço, ter doutora Valéria. Uma colega tão brilhante, não é? Na nossa Procuradoria, e sempre trazendo fatos importantíssimos, como este que ela acaba de levantar. Então, receba, com certeza, de todos nós, doutora Valéria, mais do que admiração e respeito. Muito carinho pelo conhecimento jurídico de Vossa Excelência. Não que os outros não façam, porque às vezes a gente pode falar alguma coisa e a interpretação seria que os outros não fazem isso. Mas o que eu conheço a Valéria desde 93, 94, quando entramos no Ministério Público, e todas as nossas discussões sempre foram por convicção e não por conveniência. Isso é um traço marcante da doutora Valéria. Independente de interesses pessoais ou corporativos, a nossa discussão sempre foi ideológica. Quase sempre não concordamos, né? Mas... Podemos não concordar, mas vamos ouvi-la. Mas...
Tem o protocolo 551-47-2010, município de Marialva, 413-584-2010, Câmara Municipal de Santo Antônio do Sudoeste, 440-140-2010, município de Nova Esperança, 531-153-2010, também Nova Esperança, 599-378-2010, município de Rondon, 529-551-2011, município de Rio Azul, também Rio Azul, no 738-142-2011, 457-051-2012, 420-854-2013, esses dois últimos de Rio Azul também, 717-529-2013, Câmara Municipal de Marilândia do Sul, 729-024-2014, município de Rio Bonito do Iguaçu, 886-499-2014, município de Nova Esperança, 101-0207-2014, município de Iporã, 105-4646-2014, município de Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste, 113-41-27-2014, município de Arapongas, 116-83-82-2014, município de São Jorge do Patrocínio, 73-764-2015, Universidade Estadual de Londrina, 344-436-2015, município de Mangueirinha, 539-725-2015, município de Foz do Iguaçu, 627-020-2015, município de Nova Esperança, 917-711-2015, município de Sabáudia, 941-582-2015, município de Porto Vitória, 999-998-2015, Câmara Municipal de Itambé, 617-95-16, Câmara Municipal de Alvorada do Sul, 425-510-2016, Câmara Municipal de Ipiranga, 564-483-2014, município de Piraquara, 756-331-2014, município de Telêmaco Borba. Todos esses pela legalidade de registro. Está em discussão? Aprovação. É só observar que os pareceres ministeriais nesse processo são todos pela negativa de registro em função da falta de análise ou por nova instrução processual. Anotado. Tem a prestação de contas anual 209.171/2012, Urbanização de Curitiba S.A., no exercício de 2011, de responsabilidade do senhor Marcos Valente Isfer, na qual, na primeira análise, a Coordenadoria de Fiscalização Municipal identificou 4 inconsistências. Foi procedida a intimação da URBS, e apenas a URBS apresentou defesa e não o responsável pelas contas, e que argumentou que as irregularidades formais foram apresentadas, a inconsistência dos passivos exigíveis também buscou regularizar, apresentando as suas informações conta por conta, né? Em relação aos processos licitatórios, visando esclarecer algumas inconformidades, apresentou uma tabela que transcrevo no voto, também em relação à ausência de licitação, também apresentou um quadro sobre as justificativas sobre a não alimentação correta do mural de licitações. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal, em sua análise conclusiva, acolheu parcialmente as justificativas, considerando sanadas as irregularidades dos itens A, B, C, E e F do item 1, com relação ao item D, que seria a inconsistência, a divergência entre o valor informado no balanço patrimonial, né, e o valor dos bens, ou seja, o que é já conhecido tanto no Estado como em várias entidades, que se avalia pelo valor, a falta de avaliação do valor real no balanço patrimonial, né, embora tenha-se a conta do balanço patrimonial não atualizado e difere, às vezes, do ativo imobilizado que vem pelo seu valor real. Em relação à inconsistência dos passivos, entendeu regularizado. Com relação aos processos licitatórios, apenas considerou regularizadas as informações e inconformidades do mural de licitações. Quanto à ausência de licitação, a defesa informa que a unidade de contabilidade apresentou os documentos em anexo para elucidar as dúvidas suscitadas e a COFIN faz uma análise individual
e conclui que, entretanto, não houve identificação dos procedimentos licitatórios de cada despesa, ou seja, a informação dos contratos, dos valores por grupos, né, por conta, mas não os processos licitatórios não foram encaminhados. O Ministério Público de Contas adotou integralmente o posicionamento da COFIN. Faço no voto, senhor presidente, uma análise das irregularidades formais, destacando em preliminar, porém, que o responsável pelas contas, o senhor Marco Valentim, não apresentou defesa, apesar, né, de citado e com pedido de dilação de prazo deferido. Então, há o atendimento ao devido processo legal. Com relação às irregularidades formais, fica claro, né, que foram sanadas, também as impropriedades do mural de licitações. Entendo que a divergência do ativo mobilizado com o balanço patrimonial, que se trata só de reavaliação dos mesmos, merece ser ressalvo e não motivo de irregularidade. Porém, a falta de indicação e apresentação dos procedimentos licitatórios para as despesas, que representam um total de 11% da receita bruta, não deve, na minha avaliação, ser afastada com motivo de irregularidade. Deve ser mantida conforme os pareceres. Por isso que a proposta de voto, senhor presidente, acompanhando neste particular os pareceres da COFIN e do Ministério Público, pela irregularidade das contas da urbanização de Curitiba, exercício 2011, responsabilidade do senhor Marcos Valente Isfer, em razão de gastos em relação aos quais não foi comprovada a realização de procedimentos licitatórios ou a existência de motivos a justificar a não efetivação dos mesmos. Com ressalva em relação à relação analítica dos bens do ativo mobilizado, não atualizados, com determinações a urbis, sob pena de multa administrativa, para que promova a atualização da relação desses bens no ativo imobilizado e do intangível, aplicando multa ao senhor Marcos Valente e ser previsto no artigo 87.4d da Lei Complementar 113, bem como a prevista no artigo 87, parágrafo 4º do mesmo diploma legal. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 275.880/2014, também prestação de contas da Previdência Social dos Servidores Públicos de Cambará, exercício de 2013, eu trago apenas, senhor presidente, para retificar o Acórdão 3053/2016 da segunda Câmara, de modo que seja considerado o nome do responsável como Juliano Ribeiro Michelato, e não Juliano Aparecido Michelato, como constou no voto e no acordo, senhor presidente. Aprovado. 255.593/2006, Fundo Previdenciário Municipal de Guaraci, pela regularidade das contas do senhor Nilson Aparecido Santana, presidente do Fundo Previdenciário de Guaraci, exercício 2015, conforme parecer, senhor presidente. Aprovado. Também regularidade das contas da Câmara Municipal de Guaraci, no 269.276/2016, conforme pareceres da COFIN e Ministério Público, contas do exercício 2015 de responsabilidade do senhor Claudimilson Antônio de Souza Freire. Aprovado. Também regularidade conforme pareceres uniformes no 248.120/2016, Câmara Municipal de Cascavel, responsabilidade do senhor Aldino Jorge Bueno, exercício 2015. Aprovado. 254.074/2016, Fundação de Esportes de Cornélio Procópio, contas de 2015 de responsabilidade do senhor Claudemir Druzini e José Ricardo da Silva, pela regularidade das contas conforme parecer da COFIN e parecer ministerial. Regular. Tenho prestações de conta do Poder Executivo Municipal, 222.744/2014, município de Campo do Tenente, exercício 2013, responsabilidade do senhor Jorge Luiz Keg. Ministério Público de Contas e COFIN manifesto pela irregularidade das contas, em função de que no primeiro contraditório, senhor presidente, foram apresentadas 15 inconsistências. Devidamente estimado, o interessado apresentou defesas item por item. Diretoria de Contas Municipais acolheu parcialmente as justificativas para manter a irregularidade das contas em função do déficit financeiro
de déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas, já que entende que não foram encaminhados documentos que demonstram a adoção de medidas de contenção na tentativa de redução de despesas, faz uma análise da evolução do ano do déficit, mantém a irregularidade o Ministério Público adotou integralmente, aceitando as regularidades de quase todos os itens, a não ser recolhimento atraso e contribuição do INSS e a questão do déficit orçamentário. Senhor presidente, faço uma análise no voto. Questão da recolhimento em atraso, o interessado recolheu as multas. Não? Já foram recolhidas todas as contribuições, tanto que entendeu sanado, mas existiram multas que foram recolhidas pelo interessado. Então, eu entendo que isso aí pode ser convertido em ressalva. Em relação à fonte de recursos com saldo a descoberto, que é outro motivo de irregularidade apontado, entendo, senhor presidente, que foi demonstrado que houve a classificação de um valor errado de 4.483 em 2013. Existe o erro. Agora, por 4.483, por uma fonte de saldo a descoberto, ou seja, que está em outro lugar, não é que não existe a comprovação, não seria motivo suficiente para a desaprovação da conta como um todo, e sim converter-se em ressalva. Com relação ao déficit orçamentário, nós temos um déficit de 5,80% ao final do exercício, né? Que foi, primeiro exercício teve superávit, que é normal em função da transferência e houve até o começo do primeiro trimestre, onde apresentou um déficit que foi regredindo até o final do ano. Então, eu sempre digo, 5% é um limite base para a gente avaliar a gestão. É uma linha de corte, e não uma regra de direito material que já gera automaticamente a responsabilidade. Temos uma diferença de 0,80%. Considerando que houve esse decréscimo, considerando que, eu sempre fui contra essa classificação, mas existe uma razoabilidade para avaliar a gestão como um todo. Ou seja, houve um excesso no gasto de saúde e educação. Se esse excesso fosse classificado na execução da despesa como despesa livre, não geraria o déficit. Então, isso está demonstrado na instrução. Estou usando os argumentos pelos quais eu vou acatar como ressalva esse déficit de 5,80%. Então, essa análise da execução, também a análise dos gastos de fontes vinculadas, que esse excedente poderia ser classificado como fonte livre, e aí não geraria o déficit. Essa receita entraria como fonte livre. Então, não vejo aí como justificar uma medida extrema de desaprovação das contas. Por isso que a proposta, senhor presidente, pela emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade das contas do senhor Jorge Luiz Queig, prefeito de Campo Tenente, no exercício de 2013, ressalvando, porém, déficit orçamentário das fontes financeiras não vinculadas, fontes livres, incorreta contabilização dos recursos relativos ao convênio como recurso livre, e recolhimento e atraso de contribuições do INSS, sem nenhuma responsabilidade, já que as multas foram recolhidas pelo interessado. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão? Está aprovado. Quer falar? Senhor presidente, talvez sejam embargos declaratórios por omissão, que tem uma questão do prejulgado 06, que eu também afastei no voto, que foi regularizado, então tá. Não, doutor Fernando, o que nos chamou a atenção foi os seus cálculos, né, para que você acolhesse, porque, embora nós do Ministério Público não aceitamos esse patamar que foi assentado nessa corte de 5%, o 0,8%, o senhor tentou justificar através de uma conta dizendo que ele aplicou. Eu não fiz conta, eu não li a gestão como um todo, mas eu posso apresentar a conta. Não, desculpe, talvez eu não tenha sido clara. A forma como o senhor colocou para justificar o seu voto além do patamar. É simples.
Primeiro estou avaliando a gestão, e não as contas. Eu sempre fiz, não é porque o gestor gastou a mais na educação, vamos supor que ele gastou a mais e teve um déficit de 20%, injustificável, e acompanhando inclusive a gestão do ano, que eu iria aceitar esse critério. Então, o que acontece é o seguinte, você tem fontes vinculadas, 25% da receita tal, sobre saúde. Se ele gastou 28%, por exemplo, aqui no caso é 29,80%. Se essa execução de despesa, essa receita que ele apropriou na fonte não vinculada, tivesse tido colocado como receita livre, não geraria o déficit de fontes não vinculadas. É isso que... Então, você tem uma receita, teve uma previsão excesso, e aí você tem 25%. Você está com mais despesa, você pode reclassificar essa despesa. Então, assim, eu estou analisando essa gestão. Se tivesse sido contabilizado lá atrás, tanto no orçamento como correto, eu não teria o déficit. Então, eu estou analisando a gestão, não estou aceitando o motivo. Né? Depois dessa aula de matemática, não é, doutor Fábio? Vossa Excelência, como vota? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Está aprovado o voto. É que só vocês agora, se o cálculo se fizesse como argumentação e não como motivo, cairia para 3,24%. Mas aqui é o conjunto da gestão que eu estou avaliando, não é efetivamente só essa razão para afastar um déficit. Né? Está aprovado o voto, Vossa Excelência. É só para deixar as coisas bem... É síndrome do primeiro. O primeiro sempre demora mais. Né? É que eu tive a colaboração do Travalheiro nas discussões. Né? 266587-2016, a proposta de voto acompanha os pareceres, pela emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade das contas do senhor Sérgio Eduardo Emigídio de Faria, prefeito de Jacarezinho, exercício de 2015, conforme pareceres uniformes. Está em discussão. Está aprovado. Acredito que esgotei minha pauta. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e a doutora Câmara e estou indo embora. Agradeço a Vossa Excelência. Pauta longa, bem relatada e brilhante, sem dúvida alguma. A discussão também trazida pela doutora Valéria, não é? O que só engrandece o nosso trabalho. Para o relato da pauta, Sua Excelência, o conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente, mais membros que compõem a segunda Câmara. Inicio minha pauta, senhor presidente, pelo processo 63-905808, é uma prestação de contas municipal, prestação de contas dos terminais aéreos de Maringá, referente ao exercício financeiro de 2007, de responsabilidade do senhor Marcos Antônio Valencio. O COFIN e o Ministério Público de Contas foram pela irregularidade das contas diante da realização de contratação sem prévia licitação, realização de licitação na modalidade convite, contrariando pareceres jurídicos e com celebração de aditivos que excederam o limite para essa modalidade, e multa pelo atraso na apresentação das contas. Eu voto pela irregularidade e multa pelo atraso na apresentação das contas. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, processo 102.818.02, eu solicito adiamento. Adiado. Processo 194.629.09, uma prestação de contas municipal, Fernando Alberto dos Santos e outros. Uma prestação de contas da Companhia de Serviço de Urbanização de Guarapuava, exercício de 2008, de responsabilidade dos senhores Fernando Alberto dos Santos, 1/1/5 a 3/4/8 e 13/10/8 a 18/12/8. Flávio Carlos Vera Júnior, 4/4/8, 12/10/8. E Nereu Pedro Batistelli, 19/12/8 a 4/1/9. O COFIN apontou irregularidade e multa por ofensa ao pré-julgado 6. O Ministério Público de Contas foi pela regularidade com ressalva, pois o pré-julgado 6 não era aplicável no exercício do 8 e a entidade já realizou o concurso para o contador. Requereu notificação da entidade quanto aos índices de liquidez em face de possível situação de insolvência da companhia. E eu voto pela regularidade com ressalva. Deixo de acolher a recomendação do Ministério Público de Contas, pois verifico que já consta das prestações de contas do exercício subsequente, que é do 9/12, a análise dos índices de insolvência. Portanto, eu voto pela regularidade com ressalva, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado.
Processo 187.28209, prestação de contas de transferência. Município de Matinhos, Francisco Calim dos Santos e outro. Com fundamento no artigo 471, parágrafo único do Regimento Interno, trago a deliberação deste colegiado a retificação da decisão contida no acordo 810-3 da Primeira Câmara, transitado em julgado em 3/5/13, que julgou irregulares as contas do termo de parceria celebrado entre a Organização para o Desenvolvimento Social e Cidadania e o município de Matinhos, diante da ausência de indicação do dispositivo legal referente à sanção pecuniária aplicável ao senhor Paulo Roberto Ribeiro e Francisco Calim dos Santos, pelo descumprimento da Lei 97/90/99, configura erro material e ausência de indicação do dispositivo legal referente à sanção pecuniária aplicada, uma vez que a decisão tenha expressamente acolhido as manifestações uniformes da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas, que recomendaram, para o caso concreto, a aplicação da multa do artigo 87, 4G da Lei Orgânica. Portanto, eu voto para que seja retificado o item 1, a linha B, da decisão contida no acordo 810-3 da Primeira Câmara, nos seguintes termos, abre aspas. B. Aplicação da multa do artigo 87, 4G da Lei Complementar 113 de 2005 aos senhores Paulo Roberto Ribeiro e Francisco Calim dos Santos, com recolhimento ao Tesouro do Estado pelo descumprimento da Lei 97/90/99, ausência de relatório sobre execução do objeto, plano de trabalho e relatório de auditoria, mais certidão liberatória municipal e extrato de publicação da parceria. Fecha aspas. Este é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 588465010, prestação de contas de transferência, município de São Pedro do Ivaí, Maria Regina de la Rosa Magre e outros. COFIT Ministério Público, regularidade com ressalva e multa. E é assim que eu voto. Aprovado. Processo 807.00112, é uma prestação de contas de transferência, município de Curitiba, Luciano Dutti, Carlos Alberto Richa e outros. COFIT Ministério Público de Contas, regularidade com ressalva e recomendação, e é assim que eu voto, senhor presidente. Está aprovado. Processo 859.20612, é uma prestação de contas de transferência. Casa de Recuperação Esperança, Piraquara, município de Pinhais, Luiz Goulart Alves, Aline Pra Claudino, Paulo Dimas Bolandim. COFIT, regularidade com recomendação. O Ministério Público, regularidade com recomendação e ressalva. E eu voto, senhor presidente, pela regularidade com recomendação. Por se tratar de período de adequação dos jurisdicionados ao sítio, afasto a ressalva proposta pelo Ministério Público de Contas. Em discussão. Aprovado. Processo 769.677.13, prestação de contas de transferência. Socorro aos necessitados de Curitiba, Fundo Municipal para Crianças e Adolescentes de Curitiba. Ivo Simas Moreira, Maria de Lourdes Correia Pérez, San Ramon, Otomar Frederico Neumann, Marie Salete Dalpraducci, entre outros. COFIT Ministério Público de Contas pela regularidade com ressalva e recomendação. E eu voto pela regularidade com recomendação. Está em discussão. Pela aprovação. Processo 396.149.14, é uma prestação de contas de transferência, Fundação de Ação Social de Curitiba, Maria de Lourdes Corres Pérez San Román, Luiz Roberto Soares Silva, Associação Beneficente Curitibana, Marie Salete Dalpraducci, entre outros. COFIT Ministério Público, regularidade com ressalva e recomendação. E eu voto pela regularidade com recomendação. Está em discussão. Aprovado. Processo 498.453.16, processo servidor do Tribunal, Luciano Calheiro Caldas. Requerimento formulado pelo senhor Luciano Calheiro Caldas para averbação de tempo de serviço em sua ficha funcional. Eu voto acompanhando os pareceres uniformes da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas pelo deferimento do pedido para determinar a averbação do tempo de contribuição referente aos períodos prestados à iniciativa privada, para efeito de aposentadoria, na administração pública indireta e sobre os regimes próprios de previdência social, para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, e para na Previdência para todos os efeitos legais, totalizando 20 anos, 7 meses e 24 dias. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 190.121.13, prestação de contas anual, Juscerlei Sotoriva, Valdonir Luiz Eisenven.
Prestação de contas do Poder Legislativo do município de Santa Helena, relativo ao exercício financeiro do 12, de responsabilidade do senhor Juscelei Sotorino, 1/1/12 a 24/6/12, e Valdemir Luiz Yeseman, 25/6/12 a 31/12/12. COFIN, pela regularidade, tendo em vista o escopo uniforme adotado pela unidade técnica para análise das contas. Ministério Público de Contas, pela irregularidade e multa, diante da ausência de cargo efetivo de advogado nos quadros da Câmara, atribuição de atividades jurídicas típicas, permanentes e finalísticas do Poder Legislativo a servidor detentor de cargo comissionado, imprópria terceirização de atividades típicas, finalísticas e permanentes de contabilidade. E eu voto pela regularidade das contas. Observo que a apontada ofensa ao prejulgado 6, em decorrência de advogado ocupante do cargo comissionado, já foi objeto de julgamento nos autos do processo 200.905/12, que julgou regulares, com ressalva as contas do senhor Juscelei Sotoriva, referente ao exercício financeiro do 11, cuja decisão foi mantida em sede de recurso de revista pelo Acordo 29.6816 do Tribunal Pleno. Quanto à empresa prestadora de serviços contábeis, não se pode depreender que fora contratada com a intenção de substituição de mão de obra mediante terceirização indevida, uma vez que os serviços foram contratados por 30 dias a um custo de R$ 7.400 e se restringiu a colaboração do plano de contas anual ao fechamento do SINHA-M e SINHA-P e envio ao Tribunal de Contas. Além disso, constata-se que a contadora e servidora efetiva da Câmara, senhora Lisiane Brizotti, foi quem assinou os documentos referentes à contabilidade do Legislativo Municipal constante da prestação de contas. Ora, diante de tais elementos que denotam a execução das atividades fins de contador público, há de prevalecer a presunção de que era a senhora Lisiane Brizotti quem realizava de fato as atividades contábeis da Câmara Municipal. Ademais, e não obstante os serviços prestados pela empresa contratada, tem-se que o prejulgado 6 admite a contratação de empresas de consultoria e assessoramento. Portanto, senhor presidente, eu voto pela regularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. Processo 173-29413, prestação de contas do prefeito municipal Carlos Schneider, Antônio Marcos Seguro, Eliana de Cássia Harmush, município de Turvo. É uma prestação de contas do Poder Executivo do município de Turvo, exercício financeiro do 12, de responsabilidade do senhor Antônio Marcos Seguro, 1/1/9 a 22/8/12, e 7/10/12 a 31/12/12, e do senhor Carlos Schneider, 23/8/12 a 6/10/12. O COFIN e o Ministério Público de Contas foram pela irregularidade e multa, diante das seguintes restrições. 1. Resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas equivalente a 0,68% da receita da referida fonte. Inobservância de norma do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, implicando déficit nas obrigações financeiras frente às disponibilidades. E eu voto, senhor presidente, pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade das contas, ressalvando, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o déficit das fontes não vinculadas por estar abaixo do limite que tem sido aceito por esse tribunal de 5%. Conforme a normativa constante do prejulgado número 15, para caracterizar infração à norma do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, é imprescindível a comprovação de que as despesas sem o amparo das respectivas disponibilidades ocorreram nos 2 últimos quadrimestres do final do mandato, o que não restou demonstrado pela unidade técnica, pois o saldo impugnado pela Coordenadoria de Fiscalização Municipal não se refere aos 2 últimos quadrimestres da gestão, mas o balanço apurado em 31/12/12, razão pela qual afasto a irregularidade apontada. E, portanto, senhor presidente, voto pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade das contas com ressalva. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, por último, processo 188.859/12, prestação de contas prefeito municipal, Michel Ângelo Bontempo, município de Açaí. Trata-se da prestação de contas anual do Poder Executivo. Senhor presidente, Conselheiro Fernando Guimarães, pela esse ordem. processo se discute terceirização via o CIPS, né? Sim. Então, minha suspeição nesse protocolado? Está convocado, portanto, o auditor Tiago Álvares Pedroso. Senhor presidente, trata-se de
da prestação de contas anual do Poder Executivo do município de Açaí, relativo ao exercício de 11, de responsabilidade do senhor Michel Ângelo Bontempo. A Diretoria de Contas Municipais, cumprindo determinação do relator originário do processo para que informasse os montantes repassados pelo município às entidades do terceiro setor no exercício sob análise, apontou que foram repassados recursos a título de transferências voluntárias ao Instituto Corpore para o desenvolvimento de qualidade de vida, no valor de R$ 145.502 para a prestação de serviços sociais e de R$ 1.451.413 ao Instituto de Saúde Provida para a prestação de serviços na área de saúde, totalizando R$ 1.745.182 repassados a essas duas entidades. Entretanto, ponderando que realiza a análise das contas segundo metodologia e escopo previamente definido e que, consolidando esses gastos na análise de gestão fiscal, concluiu-se que o Poder Executivo não extrapolou o índice de despesas com o pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, manifestou-se pela regularidade das contas. De forma diversa, o Ministério Público de Contas, destacando que tais contratações demonstraram ter ocorrido a terceirização do serviço de saúde e de assistência social, os quais deveriam ter sido prestados diretamente pelo município, manifestou-se pela irregularidade das contas. Preliminarmente, cumpre ressaltar que, inobstante a Diretoria de Contas Municipais haver se manifestado pela regularidade das contas, com fundamento na restrição que pondera se estender as contas anuais em face da metodologia e escopo previamente definidos, em face do que estabelece o artigo 352.5 do Regimento Interno, realizou uma detalhada análise das questões impugnadas pelo Ministério Público em relação à terceirização do serviço de saúde e de assistência social. Quanto à gestão fiscal, a Diretoria de Contas Municipais informou que as despesas com as contratações na área de saúde e de assistência social não extrapolaram o índice de despesas com o pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. No que tange à configuração de terceirização dos serviços públicos de saúde, importa destacar que as contas referentes ao exercício financeiro do 7, do termo de parceria 53 do 5, no valor de R$ 976.580,92, celebrados com o Instituto de Saúde Provida, foram julgadas regulares com ressalva, pelo Acórdão 2132 do 11 da Primeira Câmara, proferido nos autos 430/2005 do 8. Em que pese o alerta do professor Marcel Justin ao abordar os obstáculos à transformação dos tribunais de contas em agências reguladoras, especialmente quanto aos aspectos relacionados com a disciplina da regulação, não se pode deixar de conferir aos tribunais de contas certo poder de regulação, na medida em que suas manifestações, quando decidem o caso concreto ou respondem uma consulta, sinalizam aos jurisdicionados sua posição em relação a determinadas questões de fato ou de direito, orientando futuras condutas do jurisdicionado. Nesse contexto, e destacando que o parecer ministerial pela irregularidade das contas funda-se estritamente na alegação de terceirização dos serviços públicos de saúde e de assistência social, tenho para mim que não se pode alterar os critérios até então adotados para análise da gestão fiscal do senhor Michel Ângelo Bontempo, especialmente se levarmos em consideração que o ato ora impugnado pelo Ministério Público de Contas, terceirização do Serviço Público de Saúde, já foi julgado por esse tribunal ao final do exercício do 11, isto é, em 1º do 11 do 11, sinalizando ao jurisdicionado não haver qualquer irregularidade referente à terceirização desse serviço público. Além disso, observo que as contas anuais do senhor Michel Ângelo Bontempo, referentes ao exercício financeiro do 9, do 10 e do 12, foram julgadas regulares ou regulares com ressalva e recomendações, mas sem qualquer apontamento relacionado à terceirização de serviços públicos. Submetido ao processo à deliberação da segunda Câmara, na sessão de 30 de 5 do 16, foi concedida vistas do processo ao excelentíssimo auditor Tiago Barbosa Cordeiro, que apresentou voto vista, conforme cópia em anexo, propondo a retirada do processo de pauta para complementação de sua instrução pela então denominada Diretoria de Análise de Transferência e pela Diretoria de Contas Municipais, conforme transcrevo no voto. Considerando
que o meu voto se fundamenta no fato deste tribunal haver se manifestado no mesmo exercício financeiro objeto destas contas, quanto à questão suscitada pelo Ministério Público de Contas, sinalizando ao jurisdicionado não haver qualquer irregularidade quanto à terceirização de serviços públicos, penso que emitir parecer recomendando a irregularidade das contas por esse mesmo fundamento implicaria a violação dos princípios da segurança jurídica e o da não surpresa, razão pela qual deixo de acatar a proposta do auditor Tiago Barbosa Cordeiro. E, portanto, senhor presidente, eu voto pela emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade das contas do Poder Executivo do município de Açaí, relativa ao exercício do 11, de responsabilidade do senhor Michel Ângelo Bontempo. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Conselheiro Fábio, eu apenas tenho uma pequena dúvida que estou tentando consultar aqui. Nós não estamos votando nesta prestação de contas de 2011 os repasses feitos para as entidades do terceiro setor. Esses dois processos, esses dois repasses, um de 1 milhão e alguma coisa e outro de 140 mil, estaremos julgando separadamente. Isso, senhor presidente. Na realidade, nós vamos julgar através do termo de parceria. Nós estamos julgando as contas anuais do prefeito. Na realidade, as contas do 7 dele foram julgadas no ano do 11, as contas anuais. E houveram os mesmos repasses, não na mesma quantia, mas as mesmas entidades. Então, entendendo que já foram aprovadas as contas nesse sentido, eu estou votando pela aprovação. Conselheiro Fábio, até para ter tranquilidade, Vossa Excelência conhece o meu posicionamento com respeito à terceirização. Já desde 2007 eu tenho um posicionamento definido e a maioria do plenário também tem assim se definido. Se Vossa Excelência não se opuser, eu vou pedir vistas, com a certeza que vou devolver já na próxima sessão. Sem problema nenhum, senhor. Então, vistas para mim. Senhor presidente, eu quero agradecer a atenção, minha pauta está atendida. Agradeço a Vossa Excelência. Consulto o doutor Tiago Álvares Pedroso se tem pauta. Nada a declarar. Passo ao relato da minha pauta. O protocolo 437.551.16 trata-se de alerta. Diretoria e Ministério Público são pela expedição do alerta. Esta é a proposta do relator. Sistema CIT, todos têm manifestações pela regularidade com recomendação. O 89.580.13, município de Rebouças, onde a COFIT é pela regularidade com recomendação, o Ministério Público neste é pela irregularidade. Eu também faço uma análise dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, repito, decisão do Supremo Tribunal Federal, e também deste plenário, e a proposta que faço pela regularidade com recomendação. O protocolo 102.141.13, município de Mandaguari, também no mesmo sentido. 103.687.13, também regularidade com recomendação, que coloco em apreciação de todo o pleno pela aprovação. Os protocolos 652.919.14 e 678.632.14, eu solicito adiamento, já que estamos aguardando a publicação do acórdão 3319 do Pleno, que foi relatado no último 21/7/2016. Então, estão adiados. Protocolo 397, 793.15, concessão de aposentadoria especial em benefício da servidora Veranice Ferreira de Souza, COFAP Legalidade e Registro, o Ministério Público acompanhou e a proposta é pela legalidade e registro do ato aposentatório,
retificando-se o nome da interessada para Veranice Ferreira de Souza. E não Veranice, né? É Veranice. O protocolo 426-238-15 também é do Instituto de Previdência de Prudentópolis, concessão de aposentadoria à servidora Nádia Kraisigi, onde COFAP e Ministério Público são pela legalidade e registro. Também 432-629-15, Instituto de Previdência de Prudentópolis, aposentadoria especial, benefício da servidora Maria José Araújo de Almeida, Ministério Público se manifesta juntamente com a COFAP por legalidade e registro. E esta também é a posição do relator nos 3 protocolados. Em discussão pela aprovação. Protocolo 522-192-16, município de Rondon, certidão liberatória já foi expedida, portanto, pelo encerramento. Protocolo 603-30/16, solicitação de servidora deste tribunal, Séries Regina Cury, ocupante do cargo técnico de controle, solicita a retificação dos efeitos da averbação do tempo de serviço, concedida no Acórdão 793-12, para que se compute o tempo prestado ao cartório da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Curitiba para todos os efeitos legais, e não somente para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, bem como para que tais efeitos sejam concedidos a partir da data da posse. Requerente lembrou aqui o Acórdão 5711 da Primeira Câmara. A diretoria jurídica manifestou-se pelo deferimento, uma vez que os serviços prestados junto à serventia judicial estão relacionados diretamente à função jurisdicional do Estado, e também faz ainda algumas outras observações. Diretoria jurídica observou a súmula 85 do STJ, conclui que deve ser aplicado o prazo prescricional de 5 anos para pagamento, tornando-se como marco a data do pedido. O Ministério Público manifesta pelo deferimento parcial, retificando seu posicionamento inicial, opina pelo deferimento, repito, parcial do pedido, de modo a aproveitar para todos os efeitos legais o tempo de serviço prestado a partir de 5/7/82, data em que a Constituição determinou a estatização das serventias judiciais, até a data de 29/1/84. Portanto, de 5/7/82 a 29/1/84. Considerando a emenda constitucional 22, publicada em 5/7/1982, a proposta do relator pelo deferimento parcial, determinando a retificação do Acórdão 793-12 da 2ª Câmara, devendo ser averbado o período de 5/7/82 a 29/1/84 para todos os efeitos legais, ou seja, para efeitos de aposentadoria, disponibilidade e adicionais, e o período de 1/7/81 a 4/7/82 para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, ambos prestados ao cartório da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Curitiba. No que tange ao pagamento, ratifico o posicionamento da diretoria jurídica deste tribunal, observando-se o prazo prescricional de 5 anos, tomando-se como marco a data do presente requerimento e não da posse da servidora. Está em discussão. Está aprovado. Protocolo 237-402-11. Pela ordem, senhor presidente.
o consórcio Vale do Ivaí, região. Consórcio Intermunicipal de Saúde de Vale do Ivaí e região. Vossa Excelência tem a palavra. Solicito vice-processo, senhor presidente. São vistas concedidas a Vossa Excelência. Protocolo 243-861-13, Associação Regional de Saúde do Sudoeste do Paraná, 2012, responsabilidade Ricardo Antônio Ortina e Olívio Brandeleiro. A COFIN manifesta-se pela irregularidade, faz um quadro e demonstra diferenças ocorridas entre o total repassado pelo município, total registrado na receita do consórcio neste exercício. Cito alguns, como Barracão, 8.284, Bom Jesus do Sul, menos 12.518, Francisco Beltrão, 200.962,44, uma diferença a menor, Pérola do Oeste, 12.205 e outros municípios com importâncias menores. Ministério Público, num estudado parecer da doutora Valéria Borba, manifesta-se pela irregularidade das contas com aplicação de multa. Proposta do relator, faço ainda alguns comentários, pela irregularidade das contas da Associação Regional de Saúde do Sudoeste, exercício 2012, determinando a aplicação da multa do 87, parágrafo 4º da Lei 113/2005, valor R$ 725,48, ao senhor Ricardo Antônio Ortina, presidente, período aqui apontado, e ao senhor Olívio Brandeleiro, também presidente em período aqui destacado, em razão da irregularidade das contas. Em discussão, pela aprovação. O 231.119.15, Fundação Municipal de Saúde de Bituruna, 2014, a COFIN manifestou-se pela regularidade com ressalva, Ministério Público, regularidade com ressalva, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. O protocolo 207-220-16, Câmara Municipal de Pato Branco, 2015, COFIN e Ministério Público são pela regularidade. Esta também é a proposta do relator. O 217.101.16, Fundo Previdenciário Municipal de Teixeira Soares, 2015, também COFIN e Ministério Público são pela regularidade e esta é a proposta do relator. 222.784.16, Fundo Municipal de Teixeira Soares, 2015, e 245.105.16, Câmara Municipal de Pinhal de São Bento, onde também COFIN e Ministério Público manifestam-se pela regularidade. E em todos eles, o relator acompanha manifestações pela regularidade. Em discussão, pela aprovação. Tenho ainda conselheiro Fábio Camargo, o protocolo 101.057.16 e 481.516, onde sabemos que Vossa Excelência vai se dar por impedido. Não sei se o fará, mas já adiantei. Já está feito. E está convocado, portanto, o doutor Tiago Pedroso. Este 101.057.16, legalidade de concessão de aposentadoria por invalidez do servidor Ayrton Hermenegildo de Souza, agente de execução, com proventos integrais,
com fundamentos no artigo 40, parágrafo 1º, 1, segunda parte do texto constitucional. A COFAP manifestou-se pelo registro, o Ministério Público também manifestou-se pela legalidade e registro. Esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. 481.500/16, aposentadoria da senhora Cristiane de França Borges Broto, odontóloga, junto à Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania, SEJU, Resolução 5059, publicada em 14/4/16. A COFAP manifestou-se pelo sobrestamento. O Ministério Público manifestou-se pelo registro e faz também a sua argumentação, e a proposta que apresento vai acompanhar o Ministério Público. Está comprovada a idade de 52 anos, assim como 33 anos, 9 meses e 22 dias de contribuição, satisfazendo requisitos do artigo 3º da Emenda Constitucional 4705. E, diante do exposto, proposta do relator pela legalidade e registro. Em discussão, pela aprovação. A pauta está atendida, a palavra está livre. Conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente, na realidade, em função daquela discussão da instrução normativa, eu acabei esquecendo de incluir no relato um dos processos do lote, que é o de missão de pessoal do município de Paula Freitas 385.122/2010, que é pela legalidade e registro. Está em discussão, está aprovado, a palavra está livre. Eu apenas, no final da sessão, peço permissão aos colegas de trabalho para transmitir à família Gomel, em especial ao nosso colega de trabalho, o doutor Tiago Barbosa, os sentimentos de todos nós pelo passamento de um dos homens mais humanitários, solidários, bondosos. Não é porque se foi, mas na realidade a alegria paranaense perdeu-se um pouquinho desde o último domingo com o falecimento do Dr. Júlio Gomel, amigo de Curitiba, amigo do Paraná, homem que até 2014, ainda com muita saúde, trabalhou muito pelo Lar O Bom Caminho, não é? Com a realização de um dos mais destacados encontros da família curitibana, que era o Almoço das Estrelas, que ele realizava todo ano, com o comparecimento de centenas e até milhares de pessoas, com toda a arrecadação voltada para este Lar O Bom Caminho. Perdemos o Dr. Júlio Gomel, que com certeza vai fazer muita falta para a sua família, para todos aqueles que o admiravam, e vai deixar saudade. Saudade a gente tem do que é bom. E o Júlio Gomel era bom. A próxima sessão desta segunda Câmara, 3 de agosto, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.